Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje 23 de outubro do segundo ano da pandemia. Quero saudar a todos que nos acompanham diariamente pelo Pan News Campinas e aos sábados, sempre conosco no Pan News Cidades. A estrondosa audiência da Jovem Pan News é um incentivo para melhorarmos sempre. Mas a semana marcou o fim da CPI da Covid no Senado e a leitura do relatório elaborado pelo G7 e assinado pelo senador-relator Renan Calheiros põe um fim aos vexatórios e intermináveis depoimentos que indagavam perguntas contundentes, grosseiras por vezes, e cujas respostas eram conduzidas para os interesses políticos que marcaram os mais de 60 encontros da comissão. Nunca na história desse país, para lembrar frases aí que ficaram ao vento, o devido processo legal foi ferido, lesado, derrubado e atropelado como foi na CPI do Senado. O direito constitucional, ao contrário, foi ignorado e os membros inimigos políticos declarados do presidente Bolsonaro jamais poderiam compor uma comissão que tem por finalidade investigar para buscar sanções e enquadrar o mandatário. Os institutos da suspeição e do impedimento valem também para o processo legislativo, embora o peso constitucional tenha sido praticamente nulo. De qualquer forma, alia jacta est, ou seja, a sorte foi lançada, e agora vamos aguardar a manifestação do Procurador-Geral da República sobre as mais de 1000 páginas manchadas com as tintas dos tribunais de exceção. Em Campinas, pelo menos uma notícia boa. A Câmara devolveu as sobras do orçamento, aquele dinheiro economizado, poupado das baboseiras e gastanças desnecessárias, ao prefeito Dário Saad, que recebeu o cheque simbólico das mãos do presidente da Câmara Municipal de Campinas, Zé Carlos. São alguns milhões que voltam aos cofres municipais. No Pan News Cidades de hoje, vamos conversar com o desembargador Alfredo Atier, que é um filósofo, jurista, um grande pensador, que vai analisar o desgaste enfrentado pela Justiça e também nos explicar os efeitos da PEC 05, que visa buscar o controle externo via Conselho Nacional do Ministério Público. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar, e tenho dito, Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br.
De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o desembargador Alfredo Atier, jurista, filósofo e escritor, doutor em filosofia da Universidade de São Paulo, onde estudou Direito e História. É presidente da Academia Paulista de Direito e titular da cadeira Santiago Dantas, na qual sucede a Gofredo da Silva Teles Júnior. É uma honra recebê-lo no Pan News Cidades, caríssimo desembargador Alfredo Atier. Prazer enorme falar com você novamente, Thanos, e parabéns pelo seu programa e pelo seu trabalho no jornalismo, tá? Eu vou começar com uma pergunta difícil, mas eu acho que, além de desembargador, só um filósofo poderia responder. Qual é a percepção da população quanto à qualidade da nossa justiça? As cortes têm uma visão de como o ente povo sente o judiciário brasileiro? Essa percepção, Thanos, é muito ruim, eu acho. Quer dizer, digamos assim, não há uma sintonia e não há, sobretudo, pesquisas de qualidade para averiguar de que forma, efetivamente, as pessoas que usam a justiça saem dos fóruns, saem dos tribunais, se estão satisfeitas ou não. Mas a gente vê, mais ou menos, nessas pesquisas mais genéricas, né, em que há um certo descontentamento. E esse descontentamento, eu vejo, não é apenas por causa da lentidão. Eu acho que hoje a população conhece mais a justiça porque hoje você tem TV Justiça, você tem notícias nos jornais, justiças no rádio, na imprensa em geral. O descontentamento, eu acho, é com o fato de que a justiça está muito distante do povo, sabe? Eu acho que o povo gostaria de ter juízes mais próximos, juízas mais próximas, e, sobretudo, olhar para o judiciário e se ver no judiciário, não é? Eu acho que o judiciário ainda é um poder muito antiquado, é muito ligado ainda à história das elites brasileiras, o acesso aos concursos ainda é muito difícil, porque as pessoas têm que trabalhar, então não tem tempo para estudar, enfim, precisaria haver um processo assim de mudança da configuração desses concursos para que houvesse, digamos assim, mais proximidade, né? Eu acho que mais representatividade. Você vê, por exemplo, é tão importante que as pessoas olhem para os juízes e para as juízas e digam, olha, eu estou me vendo lá, é como se tivesse ali o meu filho, como se tivesse ali alguém próximo a mim. Isso é muito importante. Eu acho que precisa haver uma certa identificação, porque julgar é uma qualidade de todo mundo, Thanos. Todo mundo sabe julgar, todo mundo tem condição de julgar. Só algumas questões mais sofisticadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, isso sim você precisa de grandes especialistas, né? Mas no dia a dia você precisa de uma justiça mais próxima do povo. Eu acho que nunca o Supremo foi tão criticado como nesses últimos tempos, né? Há críticas pessoais, particulares, contra ministros, contra decisões, contra a maneira como os processos são iniciados, não é? O Supremo, ele representa a estrutura do judiciário brasileiro? O Supremo é semelhante aos tribunais na sua formação ou há uma diferença que a população desconhece quanto às indicações, quanto à atividade exercida na área decisória por essa corte maior do país? Então, o Supremo, sim, é um tribunal totalmente diferente da estrutura do Poder Judiciário, portanto, dos outros tribunais que tem no país, né? Você tem a primeira instância, onde estão os juízes e as juízas, onde são feitos os júris, não é? Onde tem o juizado especial, e você tem a segunda instância, que são os tribunais. No caso dos estados, os tribunais de justiça, e no caso da Justiça Federal, os tribunais regionais federais. Esses tribunais, que são estaduais e federais, eles são compostos por pessoas da própria carreira, quer dizer, que fazem concurso, passam pelas várias comarcas, né, pelas várias cidades pequenas, depois vão para as capitais e depois vão para os tribunais como desembargadores. O Supremo não é assim.
o Supremo ele segue o modelo americano, é uma cópia do modelo americano, ou seja, o presidente indica, o Senado Federal faz uma espécie de audiência, fazendo perguntas a essa pessoa indicada pelo presidente, e depois faz uma votação, essa pessoa é aprovada e vai para o Supremo. Quer dizer, é uma pessoa que é conhecida ou do partido do presidente, ou das suas relações, enfim, é um jurista que está próximo a tal ponto de poder ser indicado, ser lembrado pela pessoa que está lá. Bom, e aí você tem os vários presidentes, quer dizer, as pessoas vão chegando aos 75 anos, hoje a aposentadoria é 75 anos, e vão sendo substituídas pelos vários presidentes. E você tem uma composição que, de certa forma, retrata um pouquinho a história recente política do país, né? Muito bem. E daí? Daí você garante com isso qualidade? Não necessariamente, depende da índole do presidente, depende do cuidado que o Senado tem para levar ali pessoas de qualidade. Em alguns casos são juristas brilhantes, em outros casos são pessoas que fazem o seu trabalho jurídico, mas não são juristas brilhantes, né? Como, por exemplo, nos tribunais europeus. Nos tribunais europeus, Thanos, você tem, que são tribunais constitucionais, você tem uma parte indicada pelo presidente junto com o Senado, outra parte indicada pela Câmara, outra parte indicada pelas profissões jurídicas, né? Então você tem aí uma mistura. E como essas indicações lá nos tribunais europeus, elas são por um tempo determinado, né? Depois que a pessoa entra nesse tribunal constitucional, ela vai sair de lá depois de 8 anos ou de 10 anos, não é como aqui que a pessoa só vai sair depois que se aposentar. Então você tem uma renovação, você tem um cuidado para chamar grandes professores, grandes juristas, então você tem uma jurisprudência muito interessante. O nosso Supremo tem decisões acertadas, claro, que são reconhecidas pela sociedade, mas também tem seus erros, né? Porque, enfim, também são erros que decorrem da humanidade das pessoas, todo mundo erra, mas também tem a ver com essas afinidades, digamos assim, políticas, né? O Supremo no modelo americano, a Suprema Corte e o nosso Supremo são tribunais essencialmente políticos, né? Quer dizer, que tem que pensar as soluções não tanto do ponto de vista jurídico, mas também nas consequências políticas dessas decisões. Talvez seja por isso que a sociedade tenha tantos ressentimentos, talvez, ou críticas por causa dessas decisões, né? Que sempre parecem mais políticas do que jurídicas, né? Nem sempre é verdade, mas isso acontece. Estou conversando no Pan News Cidades com o desembargador Alfredo Atier. Com relação à nossa segurança jurídica, muito se comenta, olha, as decisões, elas acabam aí criando uma instabilidade econômica, por exemplo, e eu não me refiro a nenhum caso pontual, mas isso é recorrente, questões no direito do trabalho ou mesmo nas indenizações cíveis, enfim, segurança jurídica parece o calcanhar de Aquiles do empresário. Ou tem e ele traz o dólar para investir aqui, ou ele está inseguro e o dólar foge. O judiciário, ele pode ser considerado um judiciário seguro para os investidores? Thanos, eu acho que o judiciário nesse aspecto reflete o que acontece na sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade em que as pessoas não confiam muito umas nas outras, em que não há assim uma segurança grande no que diz respeito aos contratos, né? Então a gente está sempre vendo problemas, divergências, conflitos, e a gente precisa de um sistema de solução desses conflitos que seja rápido e que seja justamente como você falou, seguro. Ou seja, seguro é assim, você tem uma decisão e essa decisão segue por longo tempo sendo a mesma, não importa quem vá aplicar essa decisão, sempre será a mesma, né? Isso acontece muito no judiciário americano, no judiciário inglês, por causa do modelo dele, dos precedentes. No nosso caso, lamentavelmente, porque há essa insegurança já dentro da sociedade, essa desconfiança com relação às relações sociais, às relações contratuais, não só na área do trabalho, mas na área comercial, na área do consumidor, na área de telecomunicações, na área ambiental, ou seja, há uma insegurança na própria sociedade e os tribunais acabam refletindo isso. Então, uma reclamação muito recorrente, mas que não é apenas do empresariado, mas é também daqueles trabalhadores,
daqueles consumidores é de que há essa variação da jurisprudência, quer dizer, decisões que são diferentes. Dependendo de um tribunal, a decisão é uma ou a decisão é outra. Então, para isso, deveria haver uma reforma, claro, no sentido de mostrar para o judiciário as vantagens de ter uma jurisprudência mais segura, quer dizer, igual durante o tempo, que permaneça durante um certo tempo, mas também é preciso trabalhar muito a sociedade brasileira, né? Educação, claro, educação política é importante, educação econômica, enfim, é preciso preparar as pessoas para que haja, digamos assim, uma segurança na própria configuração contratual, né? E isso só vem também, Thanos, esse que é o grande drama brasileiro, se você tem uma sociedade mais igual, né? O Brasil é uma sociedade muito desigual, então essa desigualdade não é só econômica, não é só social, mas é também de conhecimentos, de informações. Com isso, as pessoas não conseguem confiar uma nas outras, porque o relacionamento não é entre iguais, é sempre entre desiguais. Então há sempre uma desconfiança que é natural, e isso acaba se refletindo naquilo que é o judiciário, né? O judiciário, na verdade, o Montesquieu dizia que o preconceito dos magistrados começou sendo o preconceito do povo, ou seja, as coisas começam na sociedade e se refletem no judiciário. Nós estamos conversando com o desembargador Alfredo Atier, que é também presidente da Academia Paulista de Direito. Qual a importância da academia para o país, para o Estado? Olha, a academia é uma instituição antiga, né, que foi criada na Faculdade de Direito da USP, hoje é uma fundação privada, e o grande trabalho que a academia tem desde a época em que foi fundada é justamente fazer essa crítica, ter essa atuação para pensar, digamos assim, o direito no sentido de pensar como é que é feito a educação jurídica, como é que está o ensino jurídico, como atuam os profissionais do direito, e com isso a gente faz muitas pesquisas, a gente tem muitos núcleos de pesquisa com jovens universitários, não apenas de São Paulo, do país inteiro e também de fora do Brasil, isso é muito importante. São núcleos de pesquisa de ponta do direito, quer dizer, das áreas que são mais desenvolvidas do direito, núcleos de estudos críticos e também de muita conversa com a sociedade, sabe? É muito importante isso. A gente escutar bem, por exemplo, o que dizem os agentes econômicos, o que dizem os trabalhadores, o que diz a população periférica, a população do centro, a direita, a esquerda. Enfim, a gente precisa repensar o direito e a academia faz isso. É um lugar de pensamento do direito, de reflexão do direito para que ele seja aprimorado. E a gente tem feito isso constantemente, né? Atuado para falar, por exemplo, sobre projetos de lei. Agora, por exemplo, tem essa PEC a respeito do Ministério Público, a gente já se manifestou a respeito disso. É bom se puder dar a posição, porque eu tenho discutido muito a PEC número 5 aqui com os nossos ouvintes. Qual é a posição da academia? Que legal. Então, Thanos, nós pensamos o seguinte, né? Eu costumo dizer que, lamentavelmente, o Brasil ele tem um problema sério que eu chamo de corporativismo estrutural, né? A formação do Estado brasileiro, desde o Império, o ano que vem nós vamos comemorar 200 anos do Brasil, né, 200 anos da independência, mas desde o Império e passando pela República, ela acabou gerando dentro do Estado, quer dizer, dentro das estruturas, das instituições públicas brasileiras, um sentimento muito forte de corporativismo. E isso em detrimento de um sentimento que eu acho que seria o ideal, que seria o sentimento do bem comum, ou o sentimento do interesse público, né? O bem comum é alguma coisa que vem da tradição cristã, não é? A formação da doutrina, por exemplo, social da igreja, e o interesse público vem da tradição liberal. Nós precisamos de carreiras jurídicas, mas não apenas carreiras jurídicas, nós precisamos também de um legislativo, de um judiciário, de um ministério público, das carreiras que estão ligadas ao Estado, por exemplo, as autarquias que controlam as profissões, o Conselho Federal de Medicina, de Engenharia, de Arquitetura, etc. Todos esses órgãos precisam agir menos pensando nos seus próprios interesses do que nos interesses da sociedade, ou seja, qual é a finalidade do Ministério Público, qual é a finalidade do Judiciário? Não é servir a população no sentido de criar mais justiça, né, numa sociedade que tem tantas injustiças? Muito bem, então
Essa PEC, eu acredito que a grande questão, aí a questão fundamental, quer dizer, que leva à introdução de uma PEC como essa, ou as discussões relativas ao Conselho Nacional do Ministério Público, é que lá atrás, quando a gente votou a Constituição de 88, já havia um projeto muito interessante, muito forte, de controle externo, que eu acho que seria o ideal, né? Mas não apenas para o Ministério Público, também para o Judiciário e para as outras atividades também ligadas ao Estado, para a medicina, para a Ordem dos Advogados, para a engenharia e assim por diante. O controle externo é um controle que é feito pela própria população. Se não diretamente, ele é feito pelo Congresso, quer dizer, pelos representantes. Por quê? Porque a Constituição brasileira é muito clara, Thanos. Ela diz assim, o poder pertence ao povo, que o exerce diretamente ou semidiretamente pelo plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular, ou indiretamente por meio de representantes eleitos, né? Então a eleição, a escolha, a votação é um fator de legitimidade extremamente importante. As outras funções que não são eleitas, elas precisam se sujeitar a um controle, né? O controle é a fiscalização. Então essa fiscalização tem que ser feita efetivamente pela população. Ou seja, tudo aquilo que é feito no Judiciário, no Ministério Público, no Conselho de Medicina, no Conselho de Engenharia, etc., tudo isso tem de ser público, ou seja, tem de vir a público, tem que ser informado à população, tem que ser prestada contas daquilo que é utilizado, as verbas, como é que são feitos os processos, por exemplo, quando um agente do Ministério Público faz alguma coisa de errado contra aquilo que a Constituição diz que é a função essencial do Ministério Público, que é tão importante, é preciso que isso venha a público, é preciso que haja um processo que as pessoas tenham conhecimento para que elas se sintam seguras, porque senão elas vão sempre desconfiar do trabalho dessas pessoas, né? E nós assistimos, lamentavelmente, recentemente, a vários abusos, não é? E a população fica perplexa, porque não tem uma satisfação, porque você tem um abuso, isso é natural que haja um erro, um abuso, um mau uso da função, claro, isso é natural, mas é preciso que haja uma punição, que haja um afastamento, que haja uma revisão do ato, uma anulação desses atos. Então essa PEC, na verdade, ela muda muito pouco da configuração do Conselho Nacional do Ministério Público, porque ela introduz alguns membros que não são do Ministério Público, ou a escolha de alguns membros pelo Congresso, por exemplo, né? Num caso, ou então pelo Congresso junto com o Supremo Tribunal Federal em outro. Mas a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público continua a mesma, ou seja, maioria de membros do Ministério Público e minoria de membros externos. Então, veja, isso não é um órgão de controle externo, é na verdade um órgão inserido dentro da estrutura do Ministério Público, que é na verdade de centralização administrativa. Então, essa mudança que é feita pela PEC número 5, é só um passo em direção ao controle externo. Não é ainda a instituição de um controle externo que seria o ideal. E esse passo é importante, porque vai arejar muito a estrutura do Ministério Público ao estabelecer um fiscal eficiente, né? É importante que haja um fiscal eficiente para todo mundo, para mim, para o jornalismo, para o Ministério Público, para a medicina, ou seja, alguém em que a população possa se fiar, né? Porque, olha, eu desconfio, esse ato desse membro do Ministério Público não foi correto. Então eu tenho alguém para ir lá e dizer assim, olha, eu quero que esse ato seja revisado. E esse alguém vai dizer, não, esse ato está certo, é a sua impressão e não é a realidade. Ou então ela vai dizer, não, está certo mesmo. Realmente esse promotor, ou essa promotora, esse procurador, essa procuradora agiram de forma errada e nós não vamos permitir que isso aconteça. Seja anulando esse ato, seja revertendo, revisando o ato, ou seja, inclusive afastando essa pessoa que está agindo incorretamente, né? Com toda certeza, esses casos são de minoria, né? Claro. Thanos, mas é preciso que haja uma ação e uma satisfação à sociedade, porque esse é o princípio da Constituição. Olha, tivemos esse privilégio hoje de conversar com o desembargador Alfredo Atier. Eu faço questão sempre de trazer pessoas muito inteligentes para o nosso programa, com uma linguagem acessível a todos, não é? Além de desembargador, o Alfredo Atier é jurista sólido, filósofo, escritor, doutor em filosofia e nos premiou com a sua participação no
Pan News Cidades. Muito obrigado, caríssimo Mathieu. Eu que agradeço, Thanos. Olha, meus cumprimentos ao seu trabalho. E eu vou dizer uma coisa para você: se alguma dessas qualidades que você referiu a mim é verdadeira, eu devo muito aos meus professores. E entre eles estava o seu pai, o desembargador José Jorge Thanos, que foi meu professor na faculdade e foi meu professor também no Tribunal de Justiça. Então, para mim, é um prazer duplo estar aqui, conversando com você, com o seu público, mas também lembrando do seu pai e das suas aulas e das suas lições, tá? Muito grato. Grande abraço. Para você também, Thanos. Obrigado. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.